Yeah, yeah. Em đêm nay ngon và khắc ăn một xăng chảnh cùng đi ăn mực ăn một khăn cho là vùng nắng. Canal de Dogs, tudo certo com vocês, gente? Maravilha? Então, estamos aqui hoje com a Brenda para uma aula dentro de casa aqui de postura, obediência e controle do comportamento dela com a questão de ansiedade, ó, porque ela é uma cachorra muito ansiosa. Hoje a gente ia sair, mas como o tempo está meio querendo chover, senta, já está escurecendo, já está ficando um pouco impossível controlar a situação de você sair e voltar seco, né, da rua. Então a gente vai fazer o treinamento aqui hoje e vou estar mostrando para vocês aqui a obediência da Brenda, como está e o controle emocional dela. Então para isso eu vou mostrar aqui para vocês, ó, junto, o básico do básico dela, né, ó, junto, aqui, ó, junto, isso, com guia, né, ó, senta, fica, agora a gente vai fazer sem guia, ó. Vem cá, não, cá, junto, não, junto, vem, não, junto, vem, junto, e, senta, fica. A euforia é normal, que é uma coisa assim de boxer mesmo, né? Ainda mais de um cachorro filhote, como é o caso da Brenda, né? Mas o foco ainda continua o mesmo, né? Que é manter a obediência. Independente da idade do cachorro, você tem que ter a obediência a seu favor, né? Então, sempre, tudo que eu mando ela tem que acatar. Se ela não acatar, a gente não consegue ter a sintonia que é para ter com o adestramento, a obediência do cachorro. Então olha lá, vamos mostrar para vocês aqui agora a obediência dela mediante ao comando fica e não. Vem, fica, senta, fica, não. Ela só vai pegar para eu mandar. Pega. Isso. Muito bem. E muito bom, muito bom. E ver se ela pegou aqui, pegou. Não. Pega e olha os saltos dessa cachorra, né? Vem cá. Vem cá. Senta, não, senta, fica, não. Mais uma coisa que é controle da emoção do cachorro aqui, ó. Não é indicado fazer isso no começo, e sim com um tempo de treino já um pouquinho avançado para você não tomar uma mordida na mão, né? Fica, não, porque se você faz isso com um cachorro que ele avança na mão, você pode se machucar. E ao se machucar você pode ter uma lesão bem feia, ou até mesmo desandar o cachorro, né? Ó, pisei aqui na guia que é para ela não ir lá para dentro da casa agora, só como vai chover, né? Pode ser que ela se molhe. Brenda, aqui, senta, não, senta, Brenda, senta, não, isso daqui é euforia pura, né? Que eu controlo somente aqui, ó, na guia, né? Quando ela pular, eu vou estar já pisado na guia, para quando ela pular, ó, ela mesma ela toma a bronca dela mesma. Vocês veem que eu não estou me esforçando aqui. Isso daqui é para ensinar ela que ela não deve pular, que ela não deve pular de encontro a mim. Senta, Brenda, senta, não, senta. Isso daqui é excesso de euforia, gente, é normal, por causa que ela é uma cachorra que ela ainda não entrou no cio. Não, senta, ela ainda não entrou no cio. Ao não entrar no cio, os hormônios estão subindo, ainda não subiu totalmente. Então ela fica com um comportamento um pouco aleatório devido a essa mudança hormonal que ela está tendo. Senta, né? Senta. Não, senta. Não. Porque ó, essa mudança hormonal gera isso, ó, essa agitação toda. Então tem que estar cortando de agora, porque se você cortar depois que os hormônios estão em alta, você não vai conseguir muita coisa. Então é uma coisa que é um trabalho intenso, né, que você tem que ter um manejo correto, ó.
Porque isso daqui é uma situação chata, a cachorra fica tentando te dominar na brincadeira e no combate. Então eu tenho que podar ela nessa situação assim, totalmente tentando passar energia para ela primeiro, ao invés de combater ela, de entrar num combate físico, de luta com ela. Ela vai entendendo aqui praticamente assim, só na linguagem corporal e no toque que eu dou nela. Agora que ela está um pouco mais calma, vamos tentar de novo. Brenda, senta. 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 Não, ainda não está calma, mas a gente tem que fazer isso porque é necessário. Não é uma coisa que é desnecessária. Que nem ela está dando a volta em mim, não é para ela fazer isso. Ó. Eu tenho que forçar ela a ficar de outro jeito. Ó. Como eu só morder ali, ó. Não. Não. Morder a guia a gente nunca pode deixar, né? Ó. Não. Não. Senta. Senta. Nunca que eu vou deixar ela morder a guia. A gente não pode deixar. Brenda, senta. 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 Ó, demorou para obedecer? Não. Senta. A gente não pode ficar só no verbal. Tem que ter também a bronca junto. Ó. Fica. Fica. Vou colocar água para ela. Senta. 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 Não obedeceu? Novamente. Ó. Não. Senta. Senta. Fica. 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 Vou colocar água e vou voltar e a meta ela ficar aí. Vamos ver como é que ela vai obedecer. Senta. 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 A meta é ela ficar aqui até eu voltar com a água. Vamos ver. Fica. 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 É uma das metas você ter o controle de tudo, da comida e da água do cachorro, para questões de ansiedade. Se vocês conseguirem escutar, a respiração dela está acelerada, mas está diminuindo. Né? Ela tentando se controlar. Então agora eu ofereço, fica, ofereço água, mas eu vou só quando eu mandar ela ir. Vai, pode tomar. Isso é controle da situação. Isso daí está sendo bem legal. Tanto com a Brenda como com as situações na casa, está sendo uma situação legal. Tá havendo bastante evoluções aqui no treinamento com a Brenda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.